Muito boa tarde, Peruíbe. Eu sou Christian Charles. Dessa terça-feira, feriado, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. É isso mesmo, produção? Dia do Trabalhador, feriadão. E claro, aliás, eu quero dizer para você que o programa de hoje está gravado. Nós todos aqui estamos nesse exato momento, descansando. Como eu não gosto de enganar o meu telespectador, eu tenho que avisá-lo, porque senão o telespectador pensa que o programa é ao vivo, e não é, hoje é gravado, mas nem por isso nós vamos deixar de repercutir temas importantes e assuntos importantes. Semana passada, aqui no Namira Informação Verdade, nós recebemos o prefeito Luiz Maurício. O prefeito Luiz Maurício fez um balanço do primeiro ano do governo dele e respondeu diversas perguntas dos telespectadores, assim como desse apresentador Christian Charles. Muitas pessoas perderam este programa, não assistiram este programa. Muitas pessoas não assistiram esse programa, não tiveram a oportunidade e solicitaram para a gente a possibilidade de exibir algumas respostas, dentre as quais nós perguntamos para o prefeito a respeito desses cargos comissionados que foram criados. E o prefeito Luiz Maurício acabou respondendo para a gente aí todas essas questões, todas essas demandas, tá certo? Além disso, no Namira Informação Verdade de hoje, um dos temas que nós iremos tratar também foi da vinda do João Dória para a Baixada Santista através do projeto Papo 45. O João Dória é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e isso vem causando uma dor de cabeça considerável ao João Dória. Porque quando ele estava em campanha para a Prefeitura de São Paulo, ele teria prometido que não deixaria a Prefeitura para concorrer a outro cargo, fosse governador, fosse presidente, e acontece que o João Dória acabou saindo aí candidato, agora pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Muitas pessoas têm tratado isso, de certa forma, como uma espécie de traição. E isso tem causado uma agenda complicada por onde ele passa para fazer política. Por exemplo, em Praia Grande, contou com um protesto, isso mesmo, protesto em Praia Grande, aí do tal do João Dória. No Namira de hoje também, nós vamos, além de repercutir como foi a passada do prefeito aqui no programa, a passagem do prefeito aqui no programa, nós vamos repercutir também a Carreata de São Jorge, um evento que vai acontecer no dia 6 de maio, nesse domingo, tá? É um evento de uma religião africana, que já é tradicional, está no calendário turístico da cidade, e a Cissa Lorenzetti foi lá fazer o levantamento e o balanço desse evento maravilhoso para a gente. Hoje o programa tem muito assunto, tem bons temas, tem bons debates, e o Namira Informação Verdade quer levar para você, telespectador, toda essa informação. Vamos fazer o seguinte, vamos para um recadinho de um dos nossos parceiros e já voltamos com o nosso Namira Informação Verdade. Estamos diretamente da Panorama Musical, uma loja completa de instrumentos musicais aqui em Peruíbe. Vou conversar com o Andrei e mostrar para vocês as novidades que você só encontra aqui da nossa Panorama Musical, a mais completa da cidade e região. Estou aqui com o Andrei, que vai falar pra gente sobre essa linha de cordas que você encontra aqui na Panorama Musical, com novidades incríveis, né, Andrei? Christian, nós estamos aqui hoje com uma linha de cordas bem chamativa, Tajima, Strindberg, tudo que você imaginar de marcas de qualidade, Takamine, Fender, temos na loja já pronta entrega. Então, o nosso cliente pode vir até a loja, pode experimentar o produto. Temos aqui nossos vendedores especializados, preparados para atender você que está aí assistindo esse programa maravilhoso desse cara aqui. Olha só, você aqui pode também ter todo um atendimento completo. É isso mesmo, os profissionais daqui são técnicos, ou seja, eles vão dar o melhor caminho para você comprar o seu instrumento com qualidade e, claro, preço bom, que é o que você encontra aqui na nossa Panorama Musical. Olha só, lembrando que aqui na Panorama Musical nós aceitamos todas as bandeiras de cartões de crédito. A Panorama Musical fica na Rua Barão de Mauá, 901, Centro, Loja 4. Telefone 3455-62
12. Quer preço especial? Pensou Panorama Musical. Voltamos com o Na Mira Informação Verdade. Presta atenção, João Dória esteve em Praia Grande para o lançamento da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Durante seu discurso efusivo, ele contou com o apoio de grandes lideranças do PSDB da Baixada Santista, dentre os quais muitos prefeitos, e inclusive o próprio João Dória fez críticas pesadas ao PT e aos partidos de esquerda. Eu estive presente para cobrir e acompanhar tudo isso, inclusive o entrevistei durante a coletiva e fiz duas perguntas muito importantes no que tange segurança pública, educação e também o seu adversário Márcio França. Coloca no bico do urubu, na boca do jacaré, no Na Mira Informação Verdade. Através do projeto Papo 45, João Dória, ex-prefeito de São Paulo, esteve em Praia Grande para fortalecer a pré-campanha ao governo. E falando, olhando nos olhos de vocês, brasileiras e brasileiros que aqui estão, da nossa Baixada, vocês que estão hoje aqui nesta noite, fazendo cidadania. Com apoio de prefeitos e políticos da região, Dória contou com o apoio de nomes fortes como Mourão e Luiz Maurício, prefeito de Peruíbe, que fez um efusivo discurso em apoio à candidatura. Peruíbe quer realmente, como muito bem disse o prefeito Mourão, um governador que mostre eficiência na gestão pública, um governador que seja realmente trabalhador e um governador que seja parceiro dos prefeitos do estado de São Paulo. Pode contar com o Peruíbe nessa luta, João. Estamos juntos. Acelera, São Paulo! Após a reunião, Dória dedicou um tempo para ouvir a imprensa regional e, claro, também responder às dúvidas do programa Na Mira. João, como prefeito de São Paulo, João, você encarou temas nevrálgicos do município, como a Cracolândia e diversas outras coisas. Hoje o estado de São Paulo sofre com algumas questões pontuais, como educação. Cidades do interior de São Paulo, como Ipeúna, hoje sofrem até com falta de professores. E a segurança pública, que é um problema incrível. Como que você pretende encarar essas demandas que são sérias e urgentes? Ouvindo, planejando e trabalhando. É assim que se faz. A educação evoluiu, mas não evoluiu tudo. Aliás, a gestão pública, sobretudo num período de crise, temos que lembrar que o governador Alckmin administrou os últimos 4 anos em crise, na pior recessão da história do país. Nós temos que lembrar disso. Dificultou muito as obras, serviços, recursos para programas de educação, saúde, habitação popular, mesmo na segurança pública. Mas ele fez o que pôde, fez bem. E falando de segurança, vale a pena lembrar, São Paulo melhorou os seus índices nos últimos anos. O índice por cada 100 mil homicídios caiu ano a ano. São Paulo, o estado, tem o mais baixo índice de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil. Mas não é suficiente, temos que fazer mais. Olhar a remuneração dos policiais militares, dos policiais civis, prestigiá-los e apoiá-los, garantir segurança a eles também, com armamento adequado, com proteção adequada, investir em inteligência da polícia para evitar o confronto, o combate e com isso também reduzir a criminalidade. E apostar também em tecnologia, como São Paulo fez, e como também aqui Praia Grande vem realizando, com o Dronepol, a polícia de drone, com alta tecnologia, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém, identificando criminosos. É assim, evoluindo no tempo e no espaço, utilizando os recursos possíveis, jamais endividando o Estado. Nós não queremos São Paulo que se torne o Rio de Janeiro, com todo respeito ao Rio onde eu já residi, mas aqui paga-se em dia, pagam-se salários em dia, paga-se a previdência em dia, pagam-se fornecedores em dia. Então é preciso ter responsabilidade fiscal e ousadia transformadora. É assim que nós vamos fazer o nosso governo. João, só para concluir, só para concluir, você entende que o Márcio França está usando o cargo de governador para estruturar a campanha dele? Olha, é o que tudo indica, mas quem deve apontar e quem deve julgar e avaliar isso é o Tribunal Regional Eleitoral e a Promotoria Pública. Obrigado, João.
Tá aí o João Dória foi muito cortês com a nossa equipe. Tive o prazer de conversar uns minutinhos com o João Dória sobre essa candidatura dele, falar com ele. Nós já tínhamos recebido a semana retrasada aqui o Paulo Matias, né, que é um dos braços direitos do João Dória. Pude falar a respeito dessa situação do Márcio França, que tem revoltado parte da cúpula do PSDB, porque, segundo a acusação da cúpula do PSDB, o Márcio França estaria loteando o governo do Estado para garantir, assim, a viabilidade de sua eleição e alianças políticas para ganhar tempo de TV. Aliás, viu, só salientando aqui, coisa que o Alckmin cansou de fazer e coisa que o ex-presidente e agora presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, olha, cansou de fazer. É a política formada através da política de coalizão, a política do blá blá blá, do muito discurso e do pouco fazer, de pessoas que antes mantinham um discurso e quando estão no poder fazem outro discurso. Embora em 1 ano e meio de João Dória em São Paulo ele tenha implementado questões em sua gestão que por muito tempo ficaram paradas. Ele teve coragem de peitar a demanda da Cracolândia. Muitas pessoas falam, olha, mas não resolveu. E não resolveu mesmo. E não vai resolver a questão da Cracolândia fácil. Mas você tem que tentar. Você tem que ter ações para você dizer, olha, essa ação não dá certo, vamos partir para outra. Porque eu vi um estudo recentemente que os usuários de crack e de rua em São Paulo cresceram quase 13% em 1 ano. É um número alarmante, é praticamente o seriado Walking Dead na rua. Então a gente precisa de ações efetivas. Outro ponto na entrevista do João Dória aí, é que o João destaca que o governo, muito liso o João, que até um tempo atrás estava tretando com o Geraldo Alckmin nos bastidores, é que o João destaca que o governador Geraldo Alckmin baixou os índices de criminalidade. E eu sou obrigado a dizer que isso é uma grande mentira, que talvez o João Dória, baseado nos números que o Alckmin tem divulgado, tenha caído nessa mentira e quando se for eleito e sentar lá, vai perceber que é uma grande de uma mentira. O que o Geraldo Alckmin fez para diminuir os índices nada mais foi do que fechar delegacias estratégicas em bairros populosos. Por exemplo, em Peruíbe ele fechou a delegacia do Caraguava. Fechando a delegacia do Caraguava, grande parte dos crimes ocorridos no Caraguava, de furtos e etc., deixam de ser registrados através de boletim de ocorrência, que se transformam em dados para esses índices. Por quê? Porque o cidadão muitas vezes sequer tem o dinheiro da passagem de se locomover do Caraguava até o centro da cidade. Então alguém precisa dizer ao João Dória que esses índices são índices mentirosos e são índices fraudulentos. Para você ter uma ideia, mesmo com toda essa fraude perpetrada pelo governador Geraldo Alckmin, olha a vergonha para a nossa cidade. Coloca aí. Uma pesquisa acaba de revelar as cidades mais violentas de São Paulo. As cidades mais violentas de São Paulo, segundo o percentual. Peruíbe, sabe qual é a posição que está Peruíbe? É a 5ª. Itanhaém é a 2ª. Em primeiro lugar está Lorena. Em segundo lugar, Itanhaém. Terceiro lugar, Ibiúna. Quarto lugar, Caraguatatuba. Quinto lugar, Peruíbe. Sexto lugar, Jandira. Sétimo lugar, Guaratinguetá. Sétimo lugar, Itapevi. Oitavo lugar, Guaratinguetá. Nono lugar, Andradina. E 10º lugar, Mongaguá. Só para vocês verem. Oi? De homicídios, né? Exatamente. As cidades com maior índice de homicídios, percentualmente falando. Para vocês terem uma ideia da gravidade, e olha como a questão da segurança pública é um tema nevrálgico que está abandonado em nossa região, e no nosso estado, mas vou falar da nossa região, como nós estamos abandonados. Contem comigo quantas cidades litorâneas aqui. 1, Itanhaém. 2, Peruíbe. Calma aí que tem mais.
Caraguatatuba, 3. Mongaguá, 4. Das 10 cidades mais violentas do estado de São Paulo, 4 são cidades do litoral. Detalhe, nessas 4 cidades fecharam-se delegacias, ou seja, o governador pegou o problema, precisava mascarar porque era candidato a presidente e fechou delegacias para ver se derrubava o índice. E mesmo com essa falcatrua, que me parece ser especialidade dele, nós tivemos 4 cidades de perfil turístico litorânea nos índices de homicídios do estado de São Paulo. As 10 mais violentas, 4 no litoral de São Paulo. O governador devia ter vergonha na cara e sequer sonhar em ser candidato a presidente. E quem mora na Baixada Santista deveria tirar o espírito de torcedor do coração e dar um pé no rabo desse Geraldo Alckmin e sequer sonhar em votar nele, porque isso é um cara de pau de marca maior. Vamos para um recadinho do Namir Informação Verdade, daqui a pouco eu volto com a Cissa falando sobre o evento lá de São José, é isso? São José, é isso daí? Carreta de São Jorge, São José é outro santo, eu confundo. Coloca pra mim. Açougue é tradição, é qualidade, preço bom e um bom atendimento diferenciado. Tudo o que você encontra no açougue do supermercado Ponto Bom. Carne fresca, os melhores cortes, variedades, procedência e uma variedade de opções em cortes de carne suína, bovina e aves. Compre carne de qualidade e procedência no açougue do supermercado Ponto Bom, Avenida Luciano de Bona, número 2191, no bairro Jangada. O telefone é o 13 3453 5576. Ponto Bom. Mas a vinda de João Dória para a Baixada Santista e para a Praia Grande não foi das mais fáceis. Acabou retirando esqueletos do guarda-roupa do prefeito Mourão, que, segundo informações, estaria despejando os quiosqueiros que há anos cuidavam dos seus quiosques e sustentavam suas famílias com esse recurso, para uma suposta, olha só, uma suposta licitação que deve entregar os quiosques a outras pessoas e, quiçá, empresas. Os quiosqueiros revoltados aproveitaram a vinda do João Dória para protestar contra. E Pamela, a situação ficou feia lá, vamos mostrar para os nossos telespectadores. Coloca aí. Nem tudo foram flores durante a vinda de Dória à Praia Grande. Donos de quiosques estiveram em frente ao Ocean Praia Clube protestando contra o ex-prefeito. Um curioso boneco de Dória, vestido de Pinóquio, o mentiroso boneco criado por Gepeto, deixava muito claro que o ex-prefeito ainda sofre por ter deixado o Paço Municipal. Olha, aqui nesse movimento contra a candidatura ao governo do estado do João Dória, o Chicão tá nesse barulho todo aqui, Chicão. Pelo jeito a galera não tá muito feliz com o João Dória não, né? Juntou alguns problemas aqui na Praia Grande. Tiraram todos os carrinheiros da praia, proibiram de trabalhar. Estão fechando os quiosques. E aí veio o Dória, que é um privatista, um mentiroso, que não fez nada em São Paulo, só vendeu o patrimônio público, ser aplaudido pela claque do Mourão. Então os trabalhadores vieram dar um recado. Não, João Dória, de trabalhador o João Dória não tem nada, é um farsante. Você acha que o fato do João Dória ter prometido terminar o mandato dele em São Paulo e ter deixado de lado pode prejudicar o João Dória? Já prejudicou, porque um homem que não tem palavra não merece ser eleito para nada. Manda um recado para o prefeito, ex-prefeito de São Paulo, João Dória, e agora candidato. Mourão,
Cidade da Praia Grande não merece isso que você está fazendo. O povo só quer trabalhar. Respeite o trabalhador e você será respeitado. Ataque o trabalhador e você será atacado. As eleições estão aí, as urnas vão dar um recado para todos vocês. E claro, não faltaram críticas a Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, que teria mandado retirar os quiosqueiros da praia em um projeto taxado pelos críticos de elitista. Tá aí o pessoal revoltado, bravo, olha aqui a movimentação e o João Dória muito mal recebido. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Quiosque de Praia Grande, nós estamos representando mais de 10 mil trabalhadores que o prefeito Mourão do PSDB está colocando uma licitação para vender a praia por 20 anos e nós hoje viemos dizer para o Dória que aqui na Praia Grande ele não tem voto porque o povo não apoia mais o PSDB, porque o PSDB não gosta de trabalhador e não gosta de ambulantes. Como foi essa transição dos quiosqueiros aqui na praia, cortando esse direito de prestar um serviço? Hoje, como estão os ambulantes? Como está essa turma hoje? Hoje está todo mundo chateado, todo mundo apreensivo. Até dia 7 eles foram notificados para trabalhar, para entregar os seus quiosques. É uma maldade do nosso prefeito, porque o prefeito prometeu emprego quando ele foi candidato. Essa licitação é direcionada, nós já protocolamos no Ministério Público uma denúncia de leonina. Leonina é essa licitação. Tá certo. Tá aí, povo revoltado e o recado, claro, foi dado. Olha, essa solução que o prefeito Mourão tomou aí na questão dos quiosques, que vem causando a revolta dos moradores, é altamente justificável. É o que eu chamo de solução preguiçosa. O que é? Ao invés de você sentar com os quiosqueiros, procurar regulamentar o que precisa ser regulamentado, regularizar o que precisa ser regularizado, dar um curso de empreendedorismo, de turismo receptivo, fazer algumas exigências para profissionalizar o negócio, eles preferem fazer o quê? A política higienista. Pega um pano, coloca um detergente, limpa aquilo ali e coloca uma coisa nova. Quando a gente está falando de sujeira da nossa casa, é muito fácil. Pega até uma vassoura para mim, Pamela. É muito fácil. Quando é a sujeira da nossa casa, olha que coisa melhor que essa. Eu passo um detergente, eu limpo, tiro a sujeira, desculpa, e coloco uma coisa nova em cima. Só que nós estamos falando, presta aqui a vassourinha, nós estamos falando da vida de gente. Será que não chegou a hora de a gente começar a limpar? Que sujeira a gente tem que limpar? A sujeira dos políticos, ó. Sair limpando, tirar a sujeira desses homens, que é eles que aprontam. Porque o povo quer trabalhar, quer sustentar a família. Agora os políticos fazem assim. Eles pegam a sujeira, jogam para debaixo do pano, né? E continua com a filosofia velha. O cidadão de bem não. Acaba sofrendo, tendo que ser higienizado, apagado. Alguém precisa explicar para o prefeito Mourão a seguinte coisa: prefeito Mourão, o senhor está falando de vida de famílias, está falando da vida de pessoas que dependem disso para sustentar seus familiares. Não é todo mundo que tem prédio de aluguel, que tem bens em Praia Grande, que daí pode deixar aluguel, vai pingar o aluguel de todo jeito e eles vão sustentar a família. Esse povo só quer trabalhar. Vamos dar um pouco de dignidade para ele, viu, prefeito? Porque daqui a pouco a eleição está batendo na porta e o senhor, assim como toda a classe política, na maior cara de pau, vai pedir voto para eles. É lamentável. Coloca aí um recadinho dos nossos parceiros e já voltamos com o Na Mira Informação Verdade. Tá passeando com a família no centro da cidade, que é uma opção maravilhosa para comer bem, com qualidade, pensou Falcone 1. Olha só, aqui você encontra almoço por quilo self-service todos os dias,
com churrasco e uma série de opções em nosso buffet e cortes maravilhosos. Olha, sempre a partir das 11h30 da manhã até as 4 horas da tarde aqui na Unidade 1 Falcone, hein? Pizzaria à la carte todos os dias também a partir das 6h30 da tarde, indo até a meia-noite. Olha, são pizzas maravilhosas que você precisa vir experimentar. Lembrando, à la carte. Olha que opção maravilhosa para o seu fim de noite. O restaurante Falcone 1 fica na Avenida Padre Anchieta, número 1100, no centro da cidade. Lembrando também que aqui aceitamos todas as bandeiras de cartões de crédito. Pegue sua família, pegue seu amigo, venha pra cá, venha experimentar delícias aqui do restaurante Falcone 1. E para garantir a qualidade de atendimento e olha, das delícias aqui do restaurante Falcone, meu amigo Jorge está todos os dias aqui acompanhando tudo de perto. É bom demais, é qualidade, é preço bom, é aqui Falcone 1. Vem pra cá. Olha só, o pessoal me pediu para reprisar alguns pontos da entrevista com o prefeito Luiz Maurício. O prefeito Luiz Maurício esteve semana passada aqui no Na Mira Informação Verdade e nós podemos conversar um pouco sobre alguns temas polêmicos e também a respeito do governo dele, né? Eu pedi num primeiro momento para ele fazer um balanço do primeiro ano de governo dele e o que pode acontecer nesse segundo ano. Vamos dar uma olhadinha no que o prefeito nos falou. Cris, a gente tem falado a todo instante, né, das dificuldades que a gente assumiu. Insisto que a gente sabia muitas dessas dificuldades. Dizem até que eu estou perdendo os cabelos por causa disso, mas eu me recuso, Você já era careca me recuso a reconhecer. Mas a gente tem trabalhado muito, enfrentado os problemas de uma maneira séria, com planejamento, né, mostrando realmente que as coisas podem acontecer no município de Peruíbe, né, e a gente está confiante aí, eu tenho certeza, não tenho erro em afirmar que a cidade está melhor hoje do que estava no passado e o planejamento é que esteja cada dia melhor. Num dado momento, eu perguntei para o prefeito Luiz Maurício assim: prefeito, para que da criação destes cargos? É necessário? E levantei uma hipótese que se aventou nos bastidores do meio político, de que a Câmara teria negociado o apoio com o prefeito para esses cargos de estagiários, dizendo assim: olha só, prefeito, vamos apanhar junto, o senhor manda os 20 cargos, nós vamos criar os cargos de estagiários. Eu perguntei isso cara a cara, diretamente para o prefeito. Vamos dar uma olhada na resposta dele. Prefeito, eu vou começar com um tema polêmico que eu trouxe aqui no programa, e eu tive um posicionamento, até eu já pude socializar esse posicionamento com você, a respeito de diversas questões, mas eu vou começar com isso. Foram criados 20, a possibilidade, né, que para o pessoal entender o que foi ventilado, porque às vezes o pessoal tem como informação um determinado vereador, coitado, que não faz ideia do que é o ofício de vereador, então ele leva a informação de um jeito totalmente deturpada, totalmente ignorante, engana as pessoas e a informação nunca é clara. Então eu acho que eu consigo fazer a questão baseado no que eu conheço do assunto. O senhor prefeito levou para a Câmara um projeto com o apoio da base do governista, né, a respeito da criação de 20 novos cargos. A criação de 20 novos cargos não significa que amanhã o prefeito vai criar 20 novos cargos, mas que ele tem essa possibilidade ao longo do mandato. Estou correto? Na verdade, foram criados os cargos que não necessariamente serão ocupados no primeiro momento. Exatamente. O senhor criou 20 novos cargos. O município passa por uma dificuldade financeira gritante. Nós temos uma queda de arrecadação, né? Ou melhorou esse ano? Está melhor do que o ano passado, mas ainda tem dificuldades. Uma queda de arrecadação. A empregabilidade, o Mauro vem trabalhando bastante, mas ainda continua deficitária. E aí, o senhor leva esse projeto para a Câmara. A Câmara, eu vou dizer num tema, de um jeito até carinhoso,
muito esperta, né? 7 anos de casa, como eu digo, 7 anos de praia, me taca no embrulho mais 21 cargos para estagiários. O senhor fez faculdade? Eu fiz. O senhor chegou a conhecer algum estagiário que ganhasse R$ 1.500 por mês? Ah, tem sim. Tem? Então me fala, para eu indicar para o pessoal, porque eu nunca vi. Né? Eu, particularmente, nunca vi, mas se o senhor conhece, eu gostaria que o senhor me indicasse. Eles pegaram de embrulho e a sensação que o povo tem desses cargos, prefeito, é que o senhor precisava criar os cargos, criou os cargos, a Câmara aproveitou, existiu uma negociação política. O prefeito, ó, já que você vai criar os 20 cargos, eu vou apoiar, mas só que eu vou criar 21 cargos aqui de estagiários para pôr a minha turminha e tá tudo certo. O senhor apanha, eu apanho. A pergunta que eu faço. Vamos lá. É necessário esses... A Câmara, o senhor não tem como responder à Câmara. Mas eu quero. É necessário esses cargos, esses 20 cargos, nesse momento? E mais, existiu uma conversa do senhor com o presidente do seu partido, que esses dias, inclusive, apareceu numa foto com o Márcio França. Pensei que você estava apoiando o Dória. O presidente do meu partido? O presidente do seu partido, não. O presidente da Câmara, que é do seu partido. Apareceu com uma foto bonita, com o Márcio França até, porque ele é bonitão. O Rodrigo é bonito, um rapaz bonito. Então estava lá com o Márcio França, até ventilaram racha, que daqui a pouco nós podemos perguntar sobre isso. A pergunta que eu faço, eram necessários esses cargos? Para que esses cargos? Se o senhor não acha que não era o momento de criar esses cargos, e mais, a Câmara, através do presidente, chegou a fazer essa negociação para o senhor, eu aprovo se aprovar meus 21 cargos? Vamos lá. Então, muita pergunta aí, parecia que você não ia terminar a pergunta, eu né, falo Cris? um pouquinho, né? Filho de nordestino é assim. Na verdade, foi uma mera coincidência. A Câmara não tinha conhecimento do momento que estaríamos encaminhando o projeto de lei para a criação dos cargos. A Câmara tem sido parceira, entendeu o momento, né? Você perguntou da questão do Rodrigo com o governador Márcio França, é uma relação institucional, não tem racha nenhum, o Rodrigo gosta da minha confiança, foi o vereador mais votado do PSDB. O senhor tiraria foto com o Márcio França? Se tiver uma relação institucional, não vejo problema. Mas algum. agora não tem relação institucional. O prefeito de São Paulo, por exemplo, o Bruno Covas, esteve visitando o Márcio França recentemente. Então esse racha é mentira, não existe mentira, racha. Não tem nenhum cabimento a esse tipo de comentário. Né? Mas vamos aos fatos em si. Foi uma mera coincidência, a questão dos estagiários é necessário realmente na Câmara, eu estive na Câmara, eu vejo realmente essa necessidade. Mas não teve um concurso público? Teve o concurso. Por que não chama o pessoal? Aí é uma questão administrativa. Do né? presidente. Na legislatura passada, houve uma reunião de vereadores, e eu fui um deles também, de que nós optamos em não convocar os efetivos, os concursados para os gabinetes, que a gente entendia que não era a forma política que gostaria que seja feita. Uma perguntinha aqui, antes do senhor responder. Vamos voltar no Luiz Maurício vereador. Vamos lá. Não vai chamar os concursados. E aí chega um gênio e diz que vai chamar os estagiários. Na época, o Luiz Maurício vereador faria o quê? Chamava os concursados ou... Na verdade, Cristian, olha só como que é a estrutura do vereador na Câmara. O vereador, ele tem o gabinete dele, o vereador tem o direito a um assessor. Se esse assessor acompanha ele em uma atividade externa, né, o gabinete fica fechado, fica sem atendimento, não tem um trabalho burocrático, não tem um serviço a ser feito. E a população vai reclamar de que não está ali o atendimento sendo feito. Né? Então, tem esse outro viés também que tem que ser analisado. Eu defendo a necessidade, sim, de um estagiário ou de um outro funcionário dentro do gabinete do vereador. Eu acho que isso não está fora dos parâmetros de necessidade do legislativo. Respeito a opinião do senhor, mas já deixo a minha totalmente contrária. E também respeito a sua, Cris. Com relação aos cargos que foi encaminhado, foi mera coincidência o fato dos momentos, né? Até porque a Câmara não sabia o momento que a gente ia encaminhar esse projeto de lei. Projeto de lei que foi muito pensado, né? E sabendo até mesmo a resistência que teria a nível de sociedade, porque não há dúvida de que é um projeto de lei que é impopular, né? Quando se fala em criação de cargos, se ventila a possibilidade de cabide de emprego, de ocupação por apadrinhados políticos, e na verdade não se trata disso. Vai ter mamador nesses cargos? Acho que não tem hoje e não vai ter.
né? Nós estamos no outro momento político-administrativo do município de Peruíbe. Mas é importante, para analisar esse tema, Cristo, olhar o histórico que veio das últimas administrações. Você tem números de quantos cargos comissionados tinha em cada administração? Em 2012, na gestão da Milena, eram mais de 230 cargos comissionados. Quanto? 230 cargos comissionados. Na Nossa, gestão tá da brincadeira. Ana... 230? 230. E a gente pagava como isso? Pagava com recursos do município. Kristen, na gestão da... Estou na profissão errada. Na gestão da Ana Preto, 91 cargos. Quando nós assumimos em 2017, havia uma necessidade de uma reorganização administrativa em razão de uma lei, de uma ação judicial que foi julgada, do Madim, que julgou inconstitucional alguns cargos. E havia ainda a necessidade de uma redução drástica de despesas por parte do município, em razão dessa conhecida situação financeira que assumimos. Nós reduzimos de 91 para 39 cargos em 2017 e durante o ano de 2017 criamos 5 para a saúde, que são os coordenadores de algumas áreas. Ficamos com 44 durante o ano de 2017 inteiro. Isso fez com que, vou chegar nesse ponto, isso fez com que nós economizássemos em 2017 com relação à folha de pagamento, em corte de cargos comissionados, controle de horas extras e controle de funções comissionadas, mais de 7 milhões de reais em 2017 foram economizados na questão de folha de pagamento. Diminuímos de 51,29% os gastos com folha de pagamento para cerca de 45%. Isso fez com que, Cristian, pudéssemos fechar as contas da prefeitura em dia, pagando fornecedores, pagando inclusive a folha de pagamento em dia. Nós tínhamos um histórico em 2016 dos servidores receberem os seus salários de forma fracionada. Para quem recebia até determinado valor, recebia no dia 5, para quem recebia determinado valor, recebia no dia 10 e assim por diante. Não eram pagos licenças prêmias desde 2012, nós iniciamos o pagamento agora no mês de março, gastamos 2 milhões de reais em licenças prêmios, pagamos os vale-refeições e cestas básicas durante o ano passado, gastamos mais 2 milhões de reais, regularizando todos os benefícios e vantagens que os servidores possuem. Com relação aos cargos comissionados, por que dessa criação? Porque quando houve a redução, e sabíamos disso, alguns serviços ficaram sem direção e chefia, né? E o serviço e a função de direção, chefia e assessoramento, por força da Constituição Federal, é feita por cargos comissionados. Digamos que você seja um engenheiro concursado da prefeitura e eu quero que você assuma um serviço, um departamento de serviços. Vamos lá, no departamento de serviços. Para você que é engenheiro, assumir uma responsabilidade de dirigir o departamento de serviço, você precisa ganhar algo a mais para isso, para você assumir uma responsabilidade maior do cargo que você foi concursado. Eu só consigo fazer isso se esse cargo tiver criado. Então você entende que foi um mecanismo institucional para poder viabilizar isso? É um mecanismo constitucional, é previsto na Constituição, que cargos de direção, chefia e assessoramento são cargos comissionados. Não necessariamente ocupados por pessoas não vinculadas à administração pública, até porque na mesma lei 20% dos cargos comissionados são obrigados a que sejam lotados por servidores efetivos e não necessariamente ocupados de imediato. Vão ser ocupados na forma de responsabilidade fiscal que eu tenho pautado a administração no dia 1º de janeiro. Insisto, temos hoje com a criação 64 cargos comissionados no total, que não estão todos ocupados, e não foi ocupado ainda nenhum, né? 1/3 a menos do que na gestão anterior e praticamente 25% do que tinha na gestão de 2009 a 2012. Perfeito. Prefeito, tem diversas perguntas aqui que estão chegando, nós já vamos conversar, vou pedir para a Pamela... Vamos tentar ser objetivo para responder para a Pamela colocar aqui o Facebook, daqui a pouco nós vamos pegar as perguntas do Facebook. Eu tenho uma pergunta só para concluir esse assunto dos cargos comissionados. Vamos lá. Um dos opositores do cargo comissionado foi o vereador Morraio. O vereador Morraio, que eu desmascarei ele nos vídeos aí, né? Por exemplo, tem noção mínima do cargo de vereador, nunca teve, né? Tanto é que hoje ele pediu para o senhor resolver o problema da DRS 4. Né? Deixa eu ensinar para o vereador aqui, vereador Morraio, DRS é responsabilidade do governo do estado. Foi o governo do estado que inventou essa presepada. Inclusive o município, desde a época da Ana Preto, sendo justo, através quando ela foi presidente do Condesp, já brigava contra a DRS.
Se o senhor, ao invés de tirar selfie com o governador quando ele estivesse aqui, tivesse cobrado ele, talvez esse problema tivesse resolvido. Mas vamos lá. Recebi um vídeo seu outro dia, você desmascarando ele, que ele viu o início do serviço de roçada. Não, picaretagem, né? No Morro do Guaraú, e ele foi postar o mapa pedindo para... Picaretagem da grossa. Quando é picaretagem da grossa, eu falo mesmo. Por exemplo, foi uma coisa engraçada que eu fiz uma matéria lá na Barra do Una, na estrada da Barra do Una, para mostrar o sofrimento da Barra do Una. Mas no mesmo dia que eu fiz a matéria, você já tinha mandado um material de que já tinha a obra valendo, escambau e tal, e que ia passar por obras. E eu avisei aqui no programa que não foi por causa da minha matéria que o problema foi resolvido, foi porque já tinha... Eu estava na programação. Na programação, porque senão ia estar cometendo o mesmo mau-caratismo que muitos cometem. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: quem se opôs a esse projeto do senhor, principalmente, foi a vereadora Milena, que foi prefeita e tinha muitos cargos comissionados. Ela tem o pleno direito, como gestora pública, de voltar atrás do erro que ela cometia lá atrás. E eu achei nobre da Milena. Ela deve ter pensado, caramba, olha só, eu criei 200 e poucos cargos lá atrás, vi que não serviam para nada e eu tenho hoje a experiência de saber que tem que tomar cuidado porque pode criar cargo que não serve para nada. Um outro, quem foi? Que foi contrário também à criação do cargo? O Morrai e o Tom. O Tom Gaspar, né? Ele também foi contra. É um excelente dançarino, né? Como vereador nem tanto, mas eu achei que o voto dele foi sincero. É o voto, para mim, de todos os três que votaram, que eu achei que tinha envergadura, assim, legitimidade para ir contra, foi o nosso querido Tom, porque o Tom nunca teve cargo público, senão, já teve sim no governo da Ana, então volta atrás, também não rola. Mas o que mais assustou foi que a Claudete Andreotti descobriu uma informação importantíssima. O Morrai brigando contra a questão dos cargos comissionados e o pai dele, o falecido pai dele, que era meu amigo, nada contra, o Pedrão, ele tinha uma infinidade de cargos comissionados. Eu quero que o senhor seja sincero, se puder ser, nessa gestão, chegou a ter uma tentativa de acordo político para que o grupo político do Morrai, os amigos, ou que é natural, faz parte da base dele, chegou a pedir algum cargo? Não teve nenhum tipo de situação nesse sentido, não. Não, né? Na verdade, o que a gente vê é um movimento político e é natural, a gente que vive a política, eu que vivo a política desde 2005, 2006, a gente entende essa movimentação, né? Mas o que a gente não pode é fazer demagogia com esse assunto, né? Se ocupou cargos comissionados, a família, por que vai ser contra agora? Sabe a importância de um cargo comissionado para direção, chefia e assessoramento, né? Então, é nesse ponto que a gente faz. Ele usou termos pejorativos, até para dizer quem assume cargo comissionado, ou seja, dá a impressão que ele ofendeu até o próprio... Enganando a própria população, falando que teria um impacto de 7 milhões ao ano, que é uma grande mentira. O impacto ao ano, se todos os cargos fossem ocupados, seria em torno de 2 milhões de reais. Né? E ele subiu para 7, é uma grande mentira. Mas aí eu tenho que defender o Morrai. Evidentemente, ele não deve ser um conhecedor de matemática, né? Não é o perfil dele. Aí esse erro nós temos que aceitar. Até quero aqui, quando tem que criticar o Morrai, eu critico. Quando tenho que defender, eu defendo. É quase impossível você imaginar que ele saiba alguma coisa de matemática. Mas valeu a intenção de criticar. Mais uma vez eu deixo aqui, Luiz Maurício, o espaço para você se explicar. Tá certo, essas foram as soluções que o prefeito enxergou para resolver alguns problemas. Continua aqui mantendo a posição de que até na prefeitura os cargos poderiam ser discutidos, mas esses cargos na Câmara é de uma cara de pau gigantesca, tá certo? Olha só, vamos para mais um recadinho de nossos parceiros e já voltamos com o Namir Informação Verdade. Hoje estamos diretamente da Terralplan Corretora de Seguros. Olha, aqui você encontra todo um atendimento especial para você que está procurando um seguro, plano de saúde e olha, com uma empresa de tradição, qualidade e claro, com os melhores profissionais da cidade que estão há quase 15 anos no mercado. Vamos dar uma olhadinha nas novidades da Terralplan Corretora de Seguros. Também perguntei para o prefeito sobre um outro tema muito importante, gente,
que é a respeito da obra do hospital. Vamos dar uma olhadinha na resposta do prefeito. Gostaria de saber mais informações sobre a obra do hospital. Vamos conseguir finalmente tê-lo em nossa cidade? Antes do prefeito responder, eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, fecha para mim, e o prefeito vai responder sobre a obra do hospital. Gente, desde o ano passado, eu tenho respondido a respeito do hospital, falando sobre que hospital não é saúde. Hospital é prédio, é cimento. Todo político tem lá o hospital, constrói o hospital, mas o hospital é aparelhos, médicos, enfermeiros, remédios, tudo isso. Então, vamos lá. Vamos saber quando vai ficar pronta a obra do hospital. É a primeira pergunta. Cristian, na verdade, quando nós assumimos, a obra do hospital estava parada, nós fizemos uma grande gestão com a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente fizesse uma reprogramação da obra e retomasse essa obra. A obra está em andamento, ela deve finalizar nos próximos meses essa primeira fase. Importante que a população saiba, o convênio que existe com o município de Peruíbe, do governo do estado com o município de Peruíbe para a construção do hospital, é da primeira fase da obra, que é em torno de 4 milhões de reais. A segunda fase, sequer convênio ainda está assinado, sequer destinação de valores. Ou seja, vai demorar. Exige. Nós já estamos em tratamento desde o ano passado com a Secretaria de Saúde, mas eles, por questão legal, eles precisam que seja finalizada essa primeira fase para poder firmar o novo convênio. Isso está em andamento e também a tratativa, que é uma preocupação que você muito bem colocou, de como será feito a utilização, quem custeará o serviço. O prédio pronto, eu quero ver quem custeia. A gente com queda de arrecadação, então fico preocupado. Então a ideia é que a gente tem aqui no Hospital de Peruíbe, né, como se fosse um hospital secundário em relação ao Hospital Regional de Itanhaém. E é importante frisar também, o Hospital Regional de Itanhaém é um hospital nosso, sim. Tem Itanhaém porque é o nome, mas é um hospital regional. Tanto é que o nome é regional. Exatamente. Tá, um outro tema que foi levantado, um telespectador, enquanto estávamos com o prefeito ao vivo, ele mandou uma pergunta a respeito do transporte público, sobre a demora do ônibus, sobre o transporte alternativo, que é proibido, porque ele é ilegal, ele não tem concessão pública. O telespectador perguntou se o prefeito iria regularizar, porque no entendimento desse telespectador, que é o entendimento geral do prefeito, do Ministério Público, de todo mundo, o que atrapalha um transporte público de qualidade é o transporte público alternativo e legal, porque você não tem como cobrar a empresa concessionária, já que uma empresa paralela faz o serviço e, segundo esse telespectador, sem a devida fiscalização. Vamos ver a resposta. O telefone final 7326, ele pediu para não se identificar, mas ele mandou a seguinte pergunta, mandou um texto aqui, eu vou tentar sintetizar para você. Luiz Maurício, o transporte público de Peruíbe está um caos. Ônibus passam em horários atrasados, vans atendem um determinado número de pessoas. Eu, como sou idoso, não consigo muitas vezes subir na van, porque eles não me aceitam. Fiquei sabendo que a van é um serviço ilegal na cidade, ou seja, se a van é um serviço ilegal e está atrapalhando um serviço que é concessionário, é evidente que os ônibus não vão prestar um serviço satisfatório. Em suma, essas vans estão atrapalhando o processo de um transporte público muito bom, além de andarem sempre lotadas. Vocês estão esperando o que para fiscalizar de fato esse serviço de transporte? Que tenhamos uma tragédia e pessoas morram como sardinhas nessas vans lotadas. Obrigado. Na verdade, Cristian, a gente é equivocada a versão de que a gente não atua. Na verdade, é feita uma fiscalização, são feitas autuações, inclusive apreensões por parte do transporte regular, mas também a gente tem que reconhecer que existe isso consolidado praticamente no município. Há uma pressão vindo do Ministério Público, vindo da própria administração, para que a gente efetive cada vez mais as ações e também, no paralelo, um estudo sendo feito para que a gente consiga legalizar esse transporte alternativo dentro do contrato de licitação, trazendo, na verdade, uma nova situação junto ao transporte coletivo, trazendo qualidade, né? Não seriam essas vans, seriam vans adaptadas. Micro-ônibus. Exatamente.
Existe um planejamento, está sendo feita uma conversa que envolve Câmara Municipal, que envolve a empresa concessionária do serviço, que envolve também as pessoas que estão atualmente trabalhando nesse transporte alternativo. Aliás, ele falou que pode falar o nome dele é Gerson, ele é do bairro Ruínas. Ele falou uma coisa aqui que é interessante, o Luiz. O serviço público da Jundiá, evidentemente, vai ficar prejudicado porque eles não têm passageiro. Você vê vans passarem lotadas. Mas tem um caso mais grave ainda, Cristian, nisso aí. O contrato que foi feito, que não foi feito pela nossa gestão, garante para a empresa, para a concessionária, por 10 anos, o custo do serviço. Então, mesmo que os ônibus rodem sem passageiros, a prefeitura paga em subsídio a catraca. Então, para a empresa, ela não há prejuízo. Na verdade, o prejuízo é para os cofres públicos. O que nós fizemos em 2017? Nós criamos uma lei para reorganizar esse sistema, trazendo alguns benefícios às pessoas. Já que a gente está pagando subsídio, é importante que a gente transforme esse subsídio em benefício. Hoje, estudantes não pagam transporte no município, né, entre outras categorias e outros segmentos da sociedade. Em quanto tempo você acha que a questão da van será regularizada? Creio que esse ano ainda, no máximo até o meio do ano, se tudo der certo esse planejamento. E no paralelo está havendo uma efetivação na questão da fiscalização. Perfeito. Também foi perguntado para o prefeito Luiz Maurício a respeito do transporte da app gratuito, que ele prometeu no plano de governo dele. Vamos dar uma olhadinha na resposta do prefeito. Pergunte para ele sobre os ônibus da app, porque ele falou que foi estudante e sabe a dificuldade para os alunos pagarem R$220 por mês de ônibus. Ele falou que iria arrumar de graça o ônibus. Tenho certeza que vários estudantes votaram nele. Eu posso dar uma introdução nisso daí? Recentemente, obrigado pela ótima pergunta. Boa mesmo. Recentemente, o senhor Plínio Melo, da ONG MONG, entrou com ação para acabar com essa história aí, né? Segundo a Claudete Andreotti. Fico imaginando que se o senhor der mesmo de graça os ônibus, ele pode entrar com uma outra, é complicado. Como que o senhor enxerga isso daí, prefeito? Fizemos um levantamento, Cristian, de quantos requerimentos de pedidos de informações que esse cidadão fez de 2009 a 2016, das últimas duas gestões. Foi de aproximadamente 30 pedidos de informações à prefeitura. No nosso governo ele fez mais de 70 em um ano e pouco. Então em 8 anos ele não fez metade do que foi feito, né, e demonstrando realmente qual que é a intenção. Com relação à Associação dos Estudantes, foi compromisso nosso de campanha realmente, né, fazer com que o estudante tivesse o transporte gratuito para se deslocar à sua universidade. Nós iniciamos o projeto Transportando o Futuro em maio de 2017, aprovamos o projeto de lei na Câmara, aprovamos a alteração no PPA e na lei orçamentária do município. O ano passado nós repassamos R$390 mil aproximadamente para a app para custear alguns dos ônibus. E reservamos para esse ano R$1.200.000 aproximadamente para repassar para a app. O problema é que não ocorreu ainda. A Associação de Estudantes não entregou toda a documentação necessária para firmar o convênio, porque existe uma lei do marco regulatório que exige uma documentação especial e a app estava correndo atrás dessa documentação. Esse valor de aproximadamente R$1.200.000 no ano está reservado no orçamento e a ideia é que vai para a app e a ideia é que até o quarto ano a gente consiga chegar no valor de despesa que existia no início do mandato. Agora, a questão da redução da mensalidade compete exclusivamente à associação. A gente não tem gestão sobre isso. Eles têm os custos administrativos, operacionais que precisam ser colocados, mas a gente está a cada ano aumentando aí a questão do repasse. E é importante também até para a gente ser justo, né? Antigamente a app recebia 2 ônibus de forma gratuita por parte da empresa Jundiá. Né, era uma doação que era feita no passado, que esse ano a Jundiá não está mais repassando de forma gratuita. E isso deu uma atrapalhada realmente nas finanças. E para concluir, foi perguntado ao prefeito a respeito da prostituição na orla da praia, que é um problema grave, já histórico,
e que para uma cidade que se pretende turística é muito ruim, né? Coloca aí. Excelente pergunta chegou agora para mim aqui. O rapaz não quer se identificar. Até para você ver que não é combinado nem nada. O rapaz, ó, favor não identificar. Então nós respeitamos aqui. Prefeito Luiz Maurício, poderia me dizer o que está sendo feito para coibir a prostituição na orla da praia? Pois hoje temos travestis e prostitutas trabalhando nessa avenida bem próximo ao centro, sem que nada seja feito. Inclusive ontem o José Contreiras foi fazer uma matéria sobre o tema e até agora não voltou para trabalhar. Impressionante, né, seu José Contreiras? Estou te esperando, meu filho. E aí, prefeito? Porque isso faz parte de um grande projeto, de um grande programa de assistência social, inclusive, a questão de todo esse tema, né? Na verdade, nós estamos oferecendo... Vai fazer? Porque quando fala de programa... Na verdade, já está sendo programa, feito. Ó, sabe, lembra o programa Fome Zero? Que falava do programa... Cristian, na verdade, já está sendo feito. A gente só não pode fazer com que apenas seja uma atitude fiscalizatória. A gente tem que dar um atendimento... Não é só tirar, mas exatamente, dar o pós-atendimento. É a mesma coisa do carrinheiro. Nós vamos falar do carrinheiro. Teve uma grande polêmica, mas na verdade é um contexto muito maior, que é dar um atendimento, no caso da prostituição, um atendimento psicológico, psiquiátrico, dependência química, a questão de encaminhamento para a questão de emprego, um atendimento social para quando é necessário. Isso, as portas da prefeitura estão abertas e está disponibilizado. A gente não tem condição de forçar a esse atendimento, mas a gente está com esse encaminhamento sendo feito. Por fim, esse foi mais ou menos um compacto, um balanço do que o prefeito discutiu no programa da semana passada. Na próxima vez que o prefeito estiver aqui, eu torço para que você, telespectador, participe mais vezes, porque é muito importante a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Na Mira, informação, verdade, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer. Tchau, tchau e bom feriado, fim de feriado para vocês.